de engenharia. O nosso objetivo é falar do básico, assim, um básico muito bem feito, que é o que a Microsoft tem divulgado bastante. O Rafa vai entrar no vídeo do tema, mas o meu objetivo aqui na abertura é falar um pouco da Novent. Eu não sei quem conhece a Novent, mas a Novent que é um parceiro global da Microsoft. Estamos sempre aí entre os melhores parceiros, primeiro, segundo, normalmente o primeiro. E falando um pouquinho assim do tamanho da Novent, que a gente está em mais de 60 países, nós fizemos o nosso IPO em Londres, somos uma empresa europeia, temos todas as capacidades Microsoft, estamos prontos para atender vocês, tanto em questões de licenciamento, Microsoft 365, apoio nas configurações, customizações, quanto tecnologias mais complexas, quando a gente fala em Azure, fala em Arc, tem muita coisa que a gente pode abordar aí no tema, tá? Uma das nossas, que eu acredito que seja uma das nossas características mais interessantes, é o fato da gente estar presente em toda a América Latina. Nós temos uma área de delivery centralizada, nós te atendemos em português, gerentes de projeto, time todo disponível, mas eu faço esse transbordo para técnicos em toda a América Latina. Então, por mais que vocês sejam atendidos em português, tenham um gerente de projeto, a minha capacidade de entrega ela amplia quando eu falo que eu tenho toda a América Latina para entregar. Eu posso trazer técnicos da onde estiverem, posso trazer especialistas da onde estiverem, e esse pessoal vai estar apoiando vocês. Dando uma passada rápida pelo portfólio, né, quando a gente fala das suítes Microsoft, Microsoft 365, onde está aí a questão de identidade, endpoint, a gente atende desde aquela empresa SMB, aquele cara que está começando a história dele, até um gigante, um enterprise. E algo que eu entendo como muito legal que a Microsoft entrega para todo mundo é o fato de vocês terem absolutamente tudo que a Microsoft pode entregar para qualquer companhia. Não importa se é um pequeno, se você está crescendo, se você é um gigante. A nossa capacidade de entrega e o produto Microsoft vai te atender completamente. Quando a gente fala em serviços, né, eu já destaquei a questão de capacidades, mas a gente tem um time qualificado e pronto. Então, a gente vai dar entrega de soluções, customizações, melhorias, viradas, migração, busca de melhora contínua, aprofundamento em tecnologias, quando a gente fala em plataforma, quando a gente fala em inteligência artificial, todo o portfólio da Microsoft está disponível, a gente está falando de Copilot, está falando de absolutamente tudo que o mercado pode entregar. Como todo mundo sabe, a Microsoft é uma empresa extremamente aberta, então é possível fazer uma combinação com absolutamente tudo que vocês tiverem na cabeça. Chama a gente para conversar, porque a gente tem condições e a gente faz o que vocês precisarem. Eu vou passar a palavra para o Rafa Nascimento, ele é o líder técnico, e vou ficar disponível para vocês para responder perguntas, marcar reuniões, discutir capacidade, entender o que vocês precisam. Muito obrigado e eu espero que a experiência de vocês seja muito boa. Vai lá, Rafa. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Wendel. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, me apresentando, sou o Rafa Nascimento. Eu sou o líder dos arquitetos aqui na Novent, que é o líder dos SS. Atuo, tenho de experiência aí, mais de 20 anos de experiência, sempre com foco aqui em infraestrutura. A gente tive uns pezinhos ali em desenvolvimento, mas meu foco sempre foi TI, hoje cloud, né? Também. Bom, e segurança também, acho que nos últimos 5 anos aí eu tenho me dedicado bastante a este ponto de segurança e inteligência artificial, que são, digamos assim, as prioridades de mercado hoje, né? Ah, e com tudo, né, com todos os acontecimentos que vem que vem, se melhor, não, melhor. E com tudo, com todos os acontecimentos que têm sido vistos, né, nos últimos meses, gestão de identidade tinha que ser um tema, né, que a gente tinha que trazer aqui novamente, porque tivemos vários casos aqui de ataques que começaram, né, com um ponto focal em gestão de identidade. Então, o que que nós temos, às vezes, o que que nós temos já pronto, às vezes você já tem isso no seu ambiente, só que a gente não sabe, às vezes, ou então não entende todo esse potencial, ou acha que a gente tem que investir milhares e milhares de dólares para
ter a maioria desses recursos e às vezes não, né? Às vezes uma gestão ali de governança e licenciamento em cima do seu consumo em nuvem ou do seu consumo híbrido, no caso, você já consegue chegar neste ponto. Olha, eu vou pedir umas interações de vocês e tal ao longo aqui da minha apresentação, tá bom? E eu já coloquei aqui o gestão de identidade com Microsoft Entry, por quê? Microsoft Entry é a base de tudo. Quem lembra aí do Azure Active Directory, hoje o pessoal chama ali de Entra Services ou Active Directory Services, né? Eu trabalho com Active Directory desde sempre, desde quando eu era estagiário aqui para trabalhar na parte de TI, foi minha primeira certificação, né? Não Desde tinha menino, cabelo né, ainda, Rafa? né? Desde menino, tinha cabelo ainda, né? Para entender o que era Kerberos, né? Então, a gente sempre se preocupou muito com essa parte de gestão de identidade, né? E às vezes ir além de um usuário e senha em um cenário on-premise era muito complicado ou praticamente impossível, ou então a gente só via nos cases das provas de certificações, né? Tipo, lá numa pista de esqui, o cara vai bater o cartão, vai autenticar no AD. Então era uma coisa muito complexa de se montar, cara, e hoje com o Microsoft Entra, a gente consegue ter isso de uma maneira moderna e não tão cara, né? Nem cara, né? Vamos lá, pelo que ele coloca. Bom, hoje eu tenho um contexto atual de ameaças, né? Identidade é o novo perímetro, identidade é o novo. Antigamente você ia por engenharia social, você iria ali fazer algo nesse sentido, só que corporações com senhas, né, que utilizam ainda usuários e senhas, sem MFA, sem duplo fator de autenticação, né, sem outros recursos ali de, de, de averiguar a identidade, estão sofrendo diversos ataques. Seja no Brasil um ataque lá do Banco Central, uma venda de credencial, ou ataques internacionais que eu vou, no final tem um aqui famoso que eu explorei bem o caso ontem, né, deu um estudo assim, fui na curiosidade, eu vou trazer aqui as explicações para vocês. Crescimento em ataques baseados em credenciais já tivemos um crescimento aí de 97% nos últimos 2 anos, né? Então voltou a ser a nova segurança de perímetro. Eu já vi casos que uma senha complexa, altamente complexa, daquelas que o seu gerenciador de password recomenda para você, ela é quebrada em 40 minutos se você não tiver nenhuma política de bloqueio dessa senha, de tentativa de bloqueio, algo nesse sentido. Com combinações. Então, a pessoa faz um algoritmo ali, ele vai tentando combinações até achar a tua senha em um processamento que na sua placa de vídeo ali que você compra a $1.000, ou a R$ 1.000, assim, básica, ela já consegue processar a essa velocidade e fazer esse tipo de ataque, né? Então, ou seja, às vezes o seu filho pode já ter ali essa ferramenta e testar isso, né? Aquele teste de modo ético, por favor, que é muito importante. Realidades em ambientes híbridos, multi-cloud, né, e dispositivos pessoais. Então, hoje, se você tem um caso muito interessante, eu tenho uma sobrinha, né, e ela se enquadra em um espectro, então ela não é muito sociável no falar, mas ela entende tudo. E aí a gente digita a senha, né? Digita a senha, aí ela pega teu celular, de repente está desbloqueado, né? Aí o meu celular, o teclado embaralha, né? Então quando ela pegou o meu, ela ficou assim, e o que aconteceu aqui, né? Então, assim, são recursos básicos, né? Face ID, ah, teclado que embaralha, uma política de troca de senha constante, políticas de senhas, por exemplo, meu nome é Rafael, se eu colocar R4, F4, 3, não, isso aí também não tira. Então é a parte que o Microsoft Entra me traz. A importância de modelo Zero Trust, né, como centro de identidade. Zero Trust eu não tenho nenhuma VPN, nada nesse sentido aqui, conectado no meu celular e eu consigo acessar, né? Não tenho nada que chegue em um data center, sim, é tudo nuvem, e eu consigo acessar sem dificuldade e de modo seguro as informações da minha empresa. Então, Zero Trust é toda uma camada, né? Interdependente. Eu tenho aqui um slide que eu vou explicar bem isso, todo esse ecossistema, mas toda uma camada assim interdependente que eu consigo sem muitos esforços gerenciar um computador que está do outro lado do mundo, né? Fazer esse tipo de gestão
da forma aqui com a identidade. Os principais desafios enfrentados pelas empresas hoje são senhas fracas e risco de ataques por força bruta, esse risco de ataque que eu falei aqui. Aí, por exemplo, às vezes eu tenho uma política de bloqueio e de repente o usuário está sendo bloqueado direto, aí ele abre um helpdesk, está em fechamento, e aí a pessoa vai libera, até que o ataque consegue ser feito, né? Falta de visibilidade sobre o acesso às privilégios, então quem aqui podem levantar a mão aqui, né? Uma interação ou reagir ali. Alguém aqui já chegou em um local, em um cliente que no sistema tinha 3, 4, 5 administradores? Sim ou não? Vamos ver se vocês estão aqui. Algumas vezes. Vinícius, né? Vinícius já passou por essa, já ficou aí sem sono, né? Então, assim, todo mundo aqui já passou por isso, né? Todo mundo chegou, o Vitor que passou mesmo, né? Todo mundo aqui já tomou esse susto. Chega lá no cliente, o cliente está com vários administradores no sistema. E às vezes a senha, o nome da empresa é arroba123 e ninguém alterou. Então, assim, eu tenho um amigo, né, um grande amigo, que ele trabalha certificado na parte de segurança, e quando ele assumiu como Service Desk Manager em uma empresa que eu trabalhei, ele abominava a senha, o nome da empresa arroba123, mas era a senha padrão de criação. Todo mundo criava um usuário com essa senha. Então, assim, é algo, né, que tem que ser muito bem estruturado e muito bem vendido, essa complexidade e essa segurança em si. Processos manuais de entrada, movimentação e saída de ML. Então, se eu tenho muito processo manual de entrada de criação de usuário, saída de usuário, alguma movimentação em setores. Eu tenho 2 casos aqui que me chamam a atenção. Trabalhando aqui, logo na sexta-feira, né, uma empresa do México entrou em contato com a Noventic e pedindo socorro porque todo o ambiente deles foi deletado. Todo o ambiente deles foi deletado e eles estavam fora do ar. O que aconteceu? Eles realizaram a demissão de um administrador, confiaram no sync do Active Directory e realizaram a desativação da conta só no Active Directory. Confiar se o sincronizado está ok, mas no Active Directory é a senha sincronizada com o Microsoft Entra, você pode retirar ou não algumas pastas de usuários, suas unidades organizacionais, e você pode escolher. Esse usuário em específico, ou ele se colocou, ele tinha acesso a isso, ele se colocou para fora, né? Então ele não pegou esse sincronismo e acabou ficando com acesso no Azure e fez o que fez. Por sorte, conseguimos fazer uma reversão junto com a Microsoft em algumas horas e o ambiente foi restabelecido. Acontece, mas horas e horas desse cliente, ele ficou com a operação fora do ar. E aí eu trago uma realidade, né? Tem 2 meses que eu participei de uma reunião comercial e o gerente da área falou: a operação aqui da minha empresa está aprovado isso, né? Se eu ficar 1 hora parada são 2 milhões. E eu com um projeto de Microsoft Entra aí também de Active Directory. Então, se a gente errar qualquer coisa ou não ter a certeza da movimentação que vamos fazer, a operação pode parar sim. Então, assim, processos manuais de entrada, movimentação e saída são muito complexos e uma brecha de segurança, né? Shadow IT, ou apps sem segurança, privilégios excessivos e não revisados, inconformidade e auditorias complexas, né? Às vezes eu tenho uma auditoria muito complexa, eu não consigo às vezes saber o que aquele usuário está fazendo, não consigo acessar, ou a auditoria é muito pesada para o sistema. Então, com o Microsoft Entra, eu tenho isso resolvido. Como é que o Microsoft Entra me ajuda, né? Eu tenho aqui uma autenticação moderna já presente no Microsoft Entra, tem um Face Check. Então, consigo fazer a autenticação tanto, consigo por senha, MFA, mas eu consigo também fazer a biometria facial. Perdão. Eu já tenho, além do MFA, formas de autenticar como chaves de acesso, como passwordless. Então, eu já consigo me autenticar em algumas contas minhas sem digitar minha senha. Para ser bem sincero,
a minha conta tem uma conta de e-mail que eu não sei mais a senha, mas eu autentico por causa da chave de acesso. Conditional Access é essencial. O que é o Conditional Access? Hoje aqui eu estou no escritório, então eu estou acessando toda a minha rede a partir da rede do escritório. Da minha casa também, mas eu posso estar em um local, eu estive em um aeroporto, precisei mandar uma planilha sigilosa, eu entrei no Conditional Access ou geralmente eu uso o meu celular, mas estava com farol, estava com sinal fraco. Quando eu entro em uma rede pública dessa, eu entro em um Conditional Access, eu não consigo acessar alguns documentos, eu consigo ter acesso a um serviço específico que era o que eu precisava. Conditional Access é isso. Você pode limitar os acessos dependendo do ponto de acesso do endpoint. Então, eu estou acessando de uma rede pública sem senha. Não é um local conhecido, então o Conditional Access ele vai retirar esse tipo de acesso. E também o Single Saigon, para mim, antigamente, quando eu falei de Single Saigon há uns 8 anos atrás, era um grande desafio. Tinha que ter uma solução de terceiro integrado para unificar tudo. Hoje, através de registros, eu nem preciso de uma conexão de API. Só um registro da aplicação, uma chave de registro, um API key no Microsoft Entra, eu consigo configurar o Single Saigon com diversas aplicações. Então, por exemplo, a mesma conta que eu acesso o meu e-mail pode ser a mesma conta que eu acesso o meu ERP. A mesma conta que eu acesso o meu e-mail, eu acesso o meu CRM. Então, e todos os meus sistemas da minha empresa, hoje é 90 que opera dessa maneira. Então, assim, tudo isso eu consigo ter, né, com um Single Saigon. Isso é maravilhoso. Por quê? Eu não tenho senha duplicada, a mesma política de senha ou de acesso eu configuro em um local só e eu consigo ter o controle específico dessas ações. Então, o Single Saigon, ele é essencial. E eu também consigo dar uma liberdade ali para o usuário, né? Eu subo um portal, ele consegue ali, alterar a senha dele sem necessidade de abrir um ticket sobre isso. E essa senha, mesmo o usuário alterando, vai entrar na política de complexidade das senhas. Então, por exemplo, se ele colocar uma senha muito óbvia, como eu falei aí, o R4, F4, né, para Rafael, ele não vai aceitar. Né? Por padrão, ele já não aceita. Tá muito fresco isso aqui, que eu acabei de renovar a certificação e eu lembro que tinha uma questão dessa. Bom, além do Microsoft Entra, existe uma todo um ecossistema aqui, né, falando de gestão de identidades, que eu quero trazer, mas é essencial. Eu tenho aqui as políticas Zero Trust, certo? Então eu tenho aqui o Microsoft Entra com Conditional Access. Eu tenho aqui as identidades humanas e não humanas. Um ponto que eu ia falar, humanas e não humanas, mas cabe aqui. Eu fui arquiteto SharePoint, quando o SharePoint Server era muito presente, e de repente o sistema saiu do ar, em um tribunal em Brasília. Bom, é super importante fazer uma organização por camadas, tanto lá no Active Directory, para que ele replique ou não replique isso para o Microsoft Entra, tá bom? A conta em específica de serviço, ele entrou num local, lá numa camada, no Active Directory, que ele tinha uma política de senha. Então, a senha expirou e ninguém conseguia enxergar isso, né? Até que foi feita uma sala de guerra e até chegar nessa solução. Então, passou algumas horas com o sistema fora do ar. Feito isso, essa é a importância da gestão aqui de identidade e governança em cima da parte de gestão de identidade. Você saber quais são as suas contas humanas e não humanas, né? Contas de serviço e contas uh, classificadas a um usuário especificamente. Eu sempre vou ter aqui a necessidade de ter uma autenticação forte, né? Uma senha forte, não necessariamente uma senha forte, mas uma autenticação forte. Então aqui eu tenho o Workload ID, o ID Protection, eu tenho aqui o Entry ID Governance, eu tenho também o Defender for Identity, que ele me traz um fator aqui de proteção a mais. Eu vou acabar clicando, deixa eu só alterar aqui para um laser pointer. E aí fica melhor. Perfeito. Eu tenho aqui o Entra ID Governance, tem o Defender for Identity e tem o Microsoft Entra ID, que são recursos do Microsoft Entra já nativos,
que me trazem um controle muito maior. Ah, Rafael, no Free tá disponível algumas coisas, mas, por exemplo, Identity Governance, se eu não me engano, está no P2. O Defender for Identity, ele é um licenciamento à parte, mas ele está contido em alguns produtos Microsoft. Às vezes você tem um M365 e ele já está lá em algum nível de licenciamento. A parte de endpoints é super importante também. Eu tenho aqui o Defender for Endpoint, ok, mas eu também tenho o Device Management. Ah, Rafael, o que isso aí tem a ver com gestão de identidade? O device tem que estar em um perímetro seguro e controlado. Então eu tenho que fazer valer aqui as regras. Não adianta eu ter uma política super forte se aqui no meu dispositivo móvel, no meu celular, ele tem um jailbreak, que eu não consigo saber, né, o que eu tenho, o que ele está fazendo, qual o software que está rodando aqui. Então, notem que eu tenho todo um ecossistema para gestão de identidades além do Microsoft Entra, né? O Zero Trust, que aqui eu venho com avaliações e às vezes ações, né, também. Então entra aqui o conditional access, ele sempre vai avaliar, conditional access é um grande se, né? Se isso, se aquilo passa, né? Então você coloca aqui várias perguntas para que eu possa seguir, né? Super importante. Como eu vou saber se eu estou seguro ou se eu não estou seguro? Lá no Compliance Manager, ele é um grande aliado do Microsoft Entra. Então, desde o E3, você já tem vários recursos no Compliance Manager, que é o Microsoft Purview, aí lá dentro tem o Compliance Manager, e eu tenho o Secure Score. O Secure Score é a minha pontuação do quanto eu estou protegido e o do quanto eu não estou protegido, com diversas vulnerabilidades de segurança. Então, diversas vezes nós fazemos um assessment para aumentar o Secure Score do cliente com ações que ele já possui no licenciamento dele atual. Então, acho que essa é a grande mensagem de hoje, que tudo isso que eu estou falando, às vezes, já está contido no seu E3, no seu Standard, Business Premium, Business Standard. Então, vale a pena você entrar em contato aqui com o seu AM, né, com o seu Account Manager, se você não tiver, ou com o BDM aqui, que está aqui de câmera aberta. Estou aqui disponível. E presente, né, para que a gente possa fazer uma conversa com vocês, né? Quando nós da arquitetura vamos conversar, nós conversamos de forma sem compromisso e analisamos as melhores propostas de serviço ou soluções para vocês, né? Bom, até aqui eu tenho algo muito focado na parte de segurança, mas eu também tenho o Defender for Office 365, o Microsoft Purview e o Microsoft Priva. É todo um ecossistema que eu dependo do meu usuário, né? Dependo do meu grupo, dependo da forma de autenticar para que isso aqui funcione de uma maneira boa, né? Eu também tenho que... isso aqui é super importante. GitHub Advanced Security e Defender for Cloud Apps. Em 2017, trabalhava em uma empresa que o nosso concorrente sofreu um ataque, né, no GitHub, e várias chaves, né, cloud, vários segredos não estavam devidamente protegidos. Em cloud, por exemplo, existem ferramentas para isso, né, os que armazenam segredos, né, como os key vaults, né, não estavam protegidos e chaves vazaram, né? Então chaves de API bancárias vazaram. O que isso ocorre? Todo movimento de um... O que acontece se uma chave de API vazar? O que isso tem a ver com gestão de identidade? Total, porque a chave do API é a autenticação daquele API. Então eu posso simplesmente ter ali um sistema de faturamento no qual eu emito o faturamento, tem aprovação para pagamento e eu posso simplesmente hackear isso e alterar essa chave, por exemplo, ou chegar naquele banco ali e não aprovar aquele pagamento, fazer alguma ação que ele pague em outro banco, por exemplo, né? Se eu conseguir chegar nesse ponto. Ou então, se eu acessei o banco, vai com o usuário e senha ali, eu vou conseguir fazer toda e qualquer operação em um banco. Então, isso é essencial. Tem a ver com gestão de identidade, às vezes a gente acha que é algo distinto, mas não é. E tem acontecido fortemente nos últimos anos. Eu lembro de uma palestra que tive, um evento, né, que eu tive de segurança com o Yuri Diógenes, um dos principais nomes. Ele é cearense
e é um dos principais nomes da parte de segurança na Microsoft há anos. Então, eu me lembro que o que ele contava que acontecia nos Estados Unidos ali em 2009, 2010, ainda era cena de filme para nós no Brasil, e hoje já é extrema realidade. Eu acho que com o advento da nuvem, né, globalizou inclusive os ataques. Tem a parte boa e a parte ruim, digamos assim. Então, foi globalizado inclusive os ataques. Deixa eu tomar cuidado aqui com o meu tempo, né, que eu falo muito. E eu tenho aqui o Defender for Cloud, né, com o Azure Arc, que ele me dá um contato com a minha infraestrutura local. Então, por exemplo, se eu tenho o meu data center, o Defender for Cloud junto com o Azure Arc, eu consigo fazer uma proteção dessa parte de identidades de modo forte, né? E o Microsoft entra, gestão de permissões aqui, ó, que entra a questão do acesso como administrador, né? Pô, tá com muita gente que consegue como administrador, realmente é necessário. Eu consigo fazer políticas que embarram isso, inclusive esse acesso. Defender for APIs, Azure Network ajuda bastante aqui, e o Threat Protection sempre aqui em ação, né? Threat Protection ele vai pegar vulnerabilidade de segurança como um todo, tá bom? Então a gente atua nessa questão. Muitas vulnerabilidades são, a maioria hoje está sendo por questões de gestão de identidade. Às vezes parece que a gente deu um foco no perímetro de físico, digamos assim, mas aqui na parte de gestão de identidade deixamos um pouco a desejar ao longo desses anos e as pessoas se aproveitam. E existem outras coisas aqui, como se eu me empolgar, o Microsoft Sentinel é é o cienho solar da Microsoft, é meu queridinho, né? Eu gosto muito de falar sobre Sentinel, mas não é o foco aqui hoje. Mas o Sentinel está totalmente conectado aqui nesta parte, e toda a suíte de Defender, não só o Defender for Identity, como vocês viram aqui, ele forma um ecossistema de segurança, no qual a gestão de identidade é algo que está sempre presente, tá bom? Identidade é a base de tudo. É isso que eu tenho a passar para vocês. É legal, assim, identidade como coluna vertebral da segurança, né? Justamente. Talvez seja o ponto mais sensível possível, porque afinal de contas, quando você fala em identidade, você tem um fator de não previsibilidade. Afinal de contas, você está lidando com uma pessoa e o dia a dia dela pode expor a companhia. Eu acho que quando a gente fala de identidade, a gente está falando da raiz de tudo, partir da identidade para processos mais complicados de segurança é o caminho ideal e recomendável. Desculpa, Rafa. Não, compreendo. É muito legal, porque às vezes eu me empolgo no Technic Case, mas aqui eu estou me segurando. E o Wendel traz essa visão mesmo, que é justamente essa é a nossa abordagem, né? A gente entra. O ideal aqui, esse webinar também ele serve para falar de gestão de identidade, ok, mas que vocês conheçam a Novent como a nossa consultoria de serviço, né? Como uma consultoria de serviço. Bom, em um contexto global aqui de ameaças, né, 97% dos ataques de identidade envolvem senhas. Então, a gente teve conhecidos aqui um ataque no Banco Central, com uma transação de Pix milionária, e o ataque eu já acho que você sabe qual é, mas eu vou já explicar ele aqui em seguida. 38 milhões de detecções de risco por dia são feitos, isso na Microsoft. Rafael, como isso é feito? Tanto o próprio Azure faz, como também existe o Compliance Manager e tem o Inside Risk Manager. Então, se você tem aí um E5, acho que ele ainda está com um E5 de Compliance, ou você pode ativar um Trial, se você tiver um E3 ou um Standard, lá no Microsoft Purview, você consegue fazer a ativação do Inside Risk Manager e ele te dá todo uma análise em cima disso. Então, por exemplo, se estão tentando fazer uma invasão, ele vai te dar um alerta ali, ó, tá tentando fazer uma invasão ali no departamento financeiro, tá tentando fazer uma invasão aqui no jurídico. Então, um comportamento anormal, uma brecha para ransomware, tá? Às vezes existem ransomwares que atuam em determinadas permissões que você deixa para externos e permissões às vezes até homologadas. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado com isso. E mais de 600 mil ataques por dia, 600 milhões, perdão, ataques por dia ocorrem contra clientes Microsoft. Sucedidos ou não? Nem sempre, mas os ataques ocorrem. Em novembro, nós estávamos inclusive no dia posterior a esse ataque. E aí eu
tem uma piada aqui, me desculpa, vou tirar um pouquinho aqui do crachá profissional, mas eu conto isso nas reuniões também, né? Existe a grande diferença da cloud e do Cláudio, né? E lá, a cloud a gente tem um ataque de petabytes em DDoS e nenhum cliente caiu e nenhum cliente sentiu. Todas as operações ficaram intactas. Então, às vezes um pouquinho de latência a mais, enfim, são petabytes trafegando, mas ninguém ficou fora do ar. Existem serviços de data center que são vendidos como nuvem. Então, eu concordo e não concordo em alguma visão, mediante ele tenha proteções que as nuvens tenham. Por exemplo, o seu data center aguentaria petabytes de um ataque DDoS? Talvez sim, talvez não. O seu data center, a sua aplicação, né, ela tem ali um SLA tão elevado quanto a nuvem, 99,9999%. Esqueci 2 nomes. Talvez não. Então aí é o cloud, né? O cloud que vai chegar lá, ô cloud, reinicia o sistema e tal, cloud, fecha a porta aí, cloud, estamos sofrendo um ataque. Então, assim, uma coisa é uma resposta automatizada que eu consigo ter, e outra coisa é um data center sendo vendido como nuvem, e eu não consigo ter esse nível de automação e principalmente proteção contra esse tipo de ataque, tá bom? Pessoal, a gente consegue isso aqui com nuvem e grande vendas. Então, a partir do momento que você está em grande vendor, dependendo do nível de acesso, mas, por exemplo, eu tenho um IaaS, eu subi minha VM lá, pelo menos ataques DDoS e ISOs de segurança, você já está em conformidade. Agora, por exemplo, você tem que fazer ações para ficar 100% em conformidade e 100% seguros. Mas um ataque a um data center, Azure ou qualquer outro vendor, também, né, dos grandes vendors, é bem raro e ele se alastrar e cair tudo e ficarmos sem redundância de serviço, algo nesse sentido. Tá bom? Geralmente eu coloco o Wendel sabe, o pessoal que sabe, eu assusto primeiro, né, e conto, né, as melhorias depois, né, como você se proteger. Mas aqui eu quis fazer um pouco ao contrário, né, mas eu sempre trago dados atualizados de ataques, atualizados de novas formas de ataque também no nosso ambiente. E aqui, né, um caso famoso, eu tenho aqui o caso do Louvre. Todo mundo ficou sabendo do caso do Louvre. E eu fiz uma análise aqui interessante. Ó. Até 25% da ala onde fica a Mona Lisa e a galeria de Apolo não tinha câmeras funcionando. Primeiro ponto aqui é essencial. Rafael, eu consigo ter um face check de uma câmera de segurança? Consegue. Se a câmera de segurança conseguir tirar a tecnologia para captar o seu rosto, eu consigo ter ali um face check. Então, por exemplo, se eu chego na porta de serviço do museu e olhar para a câmera vai fazer um reconhecimento facial e ele vai liberar aquela porta. Os sistemas elétricos de incêndio estavam obsoletos, ou seja, por mais que eu tenha segurança ali, os equipamentos poderiam desligar, né? E eu não ter essa segurança, nada obsoleto. Isso aqui que eu achei essencial. Ó. Os softwares de vigilância não eram atualizados desde 2003. Ou seja, 23 anos aqui, 22 anos com a data do ataque, de tecnologia obsoleta. Lá na faculdade era vendido que o software não tem prazo de validade, não é perecível, ok, mas ele se torna obsoleto e se torna inseguro ao longo do tempo. A tecnologia avança e eu negar isso, eu vou estar negando a realidade. E aí, vamos lá, né? Para mim aqui o essencial. Existiam outras coisas, o ataque foi cinematográfico, né? Conseguiram instalar guindastes, fazer tudo, mas a senha do sistema de segurança, né? Um dos detalhes mais chocantes revelados pela empresa francesa foi a senha do sistema de segurança, que era Louvre. Então, o que difere a senha Louvre ser Louvre com a senha da sua empresa ser, por exemplo, 90@123? Nada, né? Então, assim, aqui temos vulnerabilidades de senha de segurança a ponto de tornar algo bem complicado e ser o ponto de acesso a ataques. Aqui foi um ataque cibernético? Não foi. Foi um roubo físico. Mas o que foi uma das partes primordiais para que isso fosse... Aliás, eu digo a parte primordial para que isso fosse concluído. A senha Louvre. Mas não é só a senha não. Ó. Se o sistema não era atualizado desde 2003, em 2003 você sabia o que era duplo fator de autenticação?
Tinha um Microsoft App no celular? Tinha nem app no celular em 2003, né? Então, assim, é algo que a gente tem que tomar muita atenção, certo? E é algo que a gente tem que estar sempre vigilante. Nessa época aqui, o antivírus tinha vacina, ou seja, saía um vírus, se você não aplicasse a vacina no antivírus, quem chegasse primeiro levava, né? Então era igual uma imunização. Hoje em dia os antivírus são modernos, então eu não preciso aplicar essa atualização, né? Então hoje eu tenho isso já na parte de antivírus. E no sistema de segurança, no sistema aqui de autenticação não poderia ser diferente. Bom, pessoal, agradeço muito. Esse é o nosso webinar, né? São reuniões aqui rápidas para falarmos de apresentações, perdão, rápidas para falarmos de temas, né? Vou tentar nas próximas fazer algum tipo de demonstração. Não garanto, né? Mas tomara que a gente consiga nas próximas. Sempre fiquem de olho aí na nossa página no LinkedIn, que estaremos sempre falando de algum tema essencial de segurança, de inteligência artificial ou de inteligência artificial e segurança, né? Para que possamos ir adiante, tá bom? Beleza? Marcos, Wendel, passo a palavra para vocês. Muito Eu obrigado. quero concluir e destacar um ponto que é bem relevante. A Microsoft, como fornecedora de tecnologia, né, desenvolvedora de tecnologia, tá aí, nós somos o parceiro Microsoft, somos responsáveis por atendê-los, mas a Microsoft ela disponibiliza recursos para que possamos entregar consultoria para os clientes sem custos adicionais. Você que é um cliente do Microsoft 365, está preocupado com identidade, quer entender que ponto você está de maturidade no uso dessas tecnologias. Quando a gente fala de uma suíte, por exemplo, de Microsoft 365, a gente está falando de antivírus, a gente está falando de ferramentas para compliance, governança. O portfólio é extenso, ele é muito grande, e no dia a dia as companhias, às vezes, não têm nem tempo de verificar que ponto de maturidade que ela está. O Security Score ele é muito importante para isso, mas também um assessment de um olhar, né, por amostragem dentro do seu ambiente para saber em que ponto você está é extremamente importante. Maturidade em tecnologia ela é desenvolvida com o tempo, né? Não basta só simplesmente contratar e fazer uma ativação. E nós estamos prontos para fazer essas entregas, né? A Microsoft tem programas de modernização, onde todo esse trabalho de consultoria é patrocinado por ela e nós realizamos. Ela tem programas de adoção, onde a gente vai olhar aonde você está e vai facilitar o uso de tecnologias. Há programas para passagem de bastão, a gente vai fazer um workshop, a gente vai te mostrar como tudo funciona, a gente vai trazer cases, a gente vai apresentar melhores práticas, e isso tudo para apoiar as companhias a chegar a esse ponto de maturidade tão almejado. O desenvolvimento é contínuo, então vale a pena a gente conversar sobre, explicar um pouco mais sobre esses workshops, explicar um pouco mais sobre a consultoria, esses pós-vendas para quem já tem contratado, o pré-venda para quem ainda não tem, né, os trials possíveis para que você veja e tenha uma amostragem desse todo e como ele funciona. Né? É muito comum a gente chegar em empresas gigantes que contratam ferramentas e tem um parque de ferramentas e software contratados gigantesco e às vezes não faz o melhor uso possível daquilo. Isso promove até redução de custo, afinal de contas, quando você estiver fazendo o melhor uso possível dentro da sua suíte, isso vai dispensar que você tenha multi-vendors trabalhando para fazer a mesma coisa. Eu só queria deixar esse recado, Rafa, por favor, fique à vontade. Só complementando, né? Esse é um dos trabalhos que nós fazemos também. Fazemos um assessment. Então, às vezes o cliente tem muita coisa contratada, uma grande coxa de retalhos, digamos assim, e temos um serviço que é, ó, essa função desta ferramenta deste fabricante é feita com esse recurso da Microsoft, é feito com esse recurso aqui do M365. Então, já teve, às vezes o Brasil é muito complexo, né? Então, temos parâmetros complexos de identificação, por exemplo. Então, tem uma regra para PIS, uma regra para CPF, uma regra para RG. E às vezes a regra do CPF que vem por padrão lá na ferramenta, eu não consigo captar como um dado sensível, por exemplo, então eu preciso fazer uma expressão regular, né, para conseguir chegar naquele objetivo, a uma função. Às vezes eu já vi ferramentas de concorrência que tinham um recurso, não funcionou direito, eles retiraram o recurso, mas a licença estava lá.
Então, o Brasil ficou desassistido neste ponto. Então, não tem como eu adaptar tudo para isso, né? Então, a gente faz, isso é um exemplo, mas a gente faz toda essa análise de ferramentas a ponto de reduzir sim, esses custos. Nós tivemos uma pergunta do Vinícius, eu estou respondendo para ele no chat, mas Vinícius, sim, temos expertise em clientes do governo, atendemos algumas companhias públicas, também temos tribunais em São Paulo, Brasília, sul do país, tanto nas empresas públicas como órgão público direto, né? A gente tem experiência, temos case para apresentar, a gente pode abrir uma meeting apartada se você tiver disponibilidade para falar disso agora, senão a gente faz uma agenda, mas sim, temos experiência, conhecemos bem o ambiente de governo, entregamos tanto o Azure quanto o Microsoft 365, quanto aquelas consultorias que eu mencionei dos programas Microsoft. Todas elas estão disponíveis para governo também e você pode fazer uso, tá? A gente pode conversar o momento que você quiser, provavelmente já tem um executivo nomeado para atendê-los, a gente só quer ver quem é que está atendendo, o governo é um ambiente gigantesco, muitas vezes a gente fala com áreas distintas dentro da mesma organização, mas sim, a sua resposta é sim. Desculpa, pessoal. Valeu, Vinícius. Eu vi que você deu um joinha aí. Eu acho que o caminho é esse. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, Rafa, eu vou deixar contigo aí para concluir se tiver alguma coisa adicional, mas a mensagem era essa. Você consegue fazer o básico muito bem feito e ter segurança bem eficiente com aquilo que você já tem dentro de casa, e conosco você pode fazer o planejamento necessário para chegar ao nível de maturidade que qualquer empresa precisa, sendo ela um gigante, sendo ela pequena ou sendo governo. Você sempre vai ter o mesmo nível de segurança que você precisar com o Microsoft. Esse é o recado principal e a Novent que está pronta para executar. Bom, falou tudo. Quero agradecer aqui a presença de todos, né? Todos que se inscreveram, reservaram aqui um tempinho numa manhã de quarta-feira para que possamos trocar essas experiências. Eu acredito que todos, o que nós falamos aqui, um ponto a acrescentar é se nós temos o domínio de vocês, né? Se tiver algum tipo de workshop ou algum benefício Microsoft, entraremos em contato aqui de forma proativa com vocês que foram inscritos. Se for interessante, apresentaremos a vocês. Eu acho muito interessante, às vezes, você conhecer aquela tecnologia. Nossos workshops, né, são oficiais Microsoft, então a gente segue um step by step padrão Microsoft e você tem a experiência de ser feito no seu ambiente. Então acho isso sensacional e você sempre sai ganhando com custo zero ou algum consumo no seu ambiente, mas um consumo mínimo para que você tenha um resultado, por exemplo, um grande relatório de vulnerabilidades no seu ambiente. Você, por mais que feche ou não com a gente, você vai saber o que você precisa nos próximos passos, por exemplo. Então a gente sempre faz uma entrega de valor neste sentido. Existe POCs também, tudo depende do que está disponível e do seu objetivo também, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Eu não sei se o Marcos vai falar alguma coisa, também acho que o Marcos vai falar obrigado, pessoal. Acompanhe, né, nosso LinkedIn Nossas redes e nossa sociais, a página gente é bem nas redes presente. sociais, né? Que os próximos eventos estaremos sempre postando lá com o nosso link de inscrição também, tá bom? Isso. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, por todos comparecerem e nos falamos. Conversamos para novos projetos e novas ações da Noventic. Valeu, muito obrigado. E bom ano para todo Abraço. mundo. Ainda não chegou o carnaval, tem tempo de feliz ano novo. Abraço. Podemos encerrar o evento? É isso aí.